Bem-vindos à Livraria da Polis. Eu sou Sofia. Antes de começarmos, curta, comenta este vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas leituras. No áudio de hoje você vai ouvir A Casa dos Mortos, de Júlia Lopes de Almeida, conto da coletânea Ânsia Eterna. Este é um conto curtíssimo e que se passa numa atmosfera fantástica, atravessado por luto e desejo de reencontro com o ente querido. A narradora caminha por uma estrada proibida aos vivos e chega a uma casa habitada por sombras. Ali procura a mãe morta, como se o seu amor filial pudesse atravessar a fronteira entre a vida e a morte. Agora eu convido você a entrar nesta leitura e acompanhar até o fim a história de A Casa dos Mortos. A Casa dos Mortos, a Francisca Júlia da Silva. Que frio e que negrume! Eu ia andando no meio da treva, corajosa e firme, em busca daquela que me deu a vida, que me criou nos seus seios e que me enchia as faces de beijos e me vestia a alma de alegrias. Eu estava agora faminta, mal vestida, mal consolada, cheia de mágoas, saudosa do seu afago quente e doce, da sua palavra cheirosa como o mel da abelha em tronco de especiaria. E fui andando na treva, seguindo uns passos que eu ouvia, não sei de quem, não sei para onde. Nem uma estrelinha orientadora, tudo era mudez, só aqueles passos diante de mim, tan, 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 como marteladas através de uma parede grossa. E fui, sem medo, até que os passos pararam e uma porta se abriu sem rumor, larga e macia. Veio uma rajada, encostei-me ao umbral e divisei então a uma luz frouxíssima, uns vultos mal definidos, quase apagados. Perto de mim um homem, embuçado como um esquimó, tirou da sua cabeça um fardo e pousou no chão. Depois, voltando-se, disse-me com uma voz soluçada como um vento na ramaria de um salgueiro: Por que viestes atrás de mim? Esta é a casa dos mortos. Vai-te embora. A estrada negra é proibida aos vivos. És o primeiro que a percorre toda sem ter morrido. Sombras esparsas iam tomando formas humanas e vinham curiosas, lentas, resvalando, debruçarem-se sobre o meu corpo, em atitude de espanto. Eu resisti ao pavor e, sôfrega, perscrutava tudo, em busca daquela que me deu a vida, que me enchia as faces de beijos, que me embalava com as suas palavras mais cheirosas que o mel das abelhas em tronco de especiaria. Quem procuras? Perguntou o mesmo homem, cujos traços eu não percebia sob a projeção do capuz. Minha mãe. O som da minha voz fez fugir em revoada todas aquelas figuras de névoa, como a badalada de um sino em torre coberta de passarinhos. Eu mesma tremi, estranhando a vibração das minhas palavras, tal a clareza e a vida da minha voz ecoando entre os fracos murmúrios das outras, de um tênue sopro de brisa. Então, lá no fundo, no meio de um amontoado de novelos alvadios que se dissipavam aqui para se ajuntarem acolá, a minha mãe veio até mim, sorrindo com seu vestido caseiro, a sua bela carne rosada, gorda e fresca, como nos tempos em que eu repousava no seu largo seio a minha cabeça sonhadora e febril. E ela me alisava os cabelos com as suas mãos formosíssimas. Radiante, atirei-me para beijá-la. Ela, porém, sempre tão pronta em receber os meus carinhos, paralisou-me com um gesto. Não me toques, não me beijes. Todo o meu corpo se desfaria ao mais leve contato, e desmaiarias se os meus lábios se unissem aos teus. Para que vieste procurar-me? Foge, meu amor. O teu lugar é lá, na vida, na febre, na luz, no sofrimento. Vai sofrer. Saudades? Tinha saudades? Pobrezinha. Esquece, não há nada que valha o esquecimento. Eu nunca te apareceria se não viesses procurar-me. Fizeste mal ao meu repouso, porque vendo-te, eu não te posso apertar ao meu seio. E as tuas irmãs? E ele? Chorava e não perdi um só dos seus gestos. Lembro-me de que ela quis dar-me uma fruta e que sorriu depois com amargura, vendo desfazer-se entre os seus dedos lívidos a fruta que me estendia. Até os mortos têm ilusões, eu esquecia-me, disse ela com a sua voz tão outra, apenas audível como um murmúrio de vento muito ao longe.
Então eu vi que todas aquelas sombras flutuantes cercavam o fardo que o homem de capuz pousara no chão. Eram dois caixões com defuntos, em um e uma virgem, no outro um homem. Ela era branca e fina, com umas madeixas negras sobre a túnica pálida e uma haste de nardos nas mãos postas em cruz. Ele era igualmente pálido e moço, e belo, com a sua linda cabeça loira pousada em violetas. A morte, em pé, muito alta e muito esguia, diante dos dois caixões, lançava-lhes uma bênção vagarosa, larga, com dizeres que eu não entendia. Minha mãe explicou-me. Só o amor perdura além da morte. Aquilo é a celebração de um noivado. Os dois corpos ficaram lá embaixo, intactos, rígidos, mas aqui as duas almas estarão sempre unidas. E se voltarem à terra, voltarão juntas e para o mesmo laço. Serão eternamente presas uma à outra, almas felizes, raras. Vês? Quem não amou na vida não tem nem a doçura da saudade, para amenizar-lhe a tristeza deste exílio. Repara para as virgens sem noivos, que ar de lamento que elas têm. Essas nunca voltarão à terra, porque da vida não trouxeram lembrança. Só quem amou traz para o mistério da morte um aroma de sonho. Tudo mais é poeira que o vento leva e espalha, e não se torna a encontrar. Vai-te embora! Os olhos de minha mãe tinham um brilho de lágrimas, e eu estendi-lhe os braços ansiosos, e logo seu corpo se tornou imaterial, diáfano, como se de névoa fosse. Então o homem do capuz, cujas feições não vi, pegou-me pela mão e trouxe-me para fora, para a estrada, onde eu caminhei entre duas longas filas de ciprestes negros e de anêmonas roxas. Caminhei, caminhei, sem sentir o solo sob os passos cansados. E quando abri os olhos deste estranho sonho, tinha o rosto coberto de lágrimas e as mãos em cruz sobre o coração. Você ouviu A Casa dos Mortos, de Júlia Lopes de Almeida. Neste conto, a morte não encerra o vínculo. A narradora atravessa a escuridão em busca de uma presença materna que continua necessária a ela. Júlia Lopes de Almeida transforma a saudade em uma espécie de viagem e a memória em tentativa de contato com o que era impossível. A Casa dos Mortos é um conto sobre luto, amor filial e a permanência dos mortos dentro dos vivos. No fim, fica a pergunta: quem amamos desaparece de fato ou continua habitando alguma casa secreta dentro de nossa memória? Se você gostou dessa leitura, curta o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe a Livraria da Polis para continuar ouvindo os clássicos. Até uma próxima leitura!